Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michael Anthony da Costa e essa é a história da minha vida. Então pessoal, a gente narrar algumas situações das nossas vidas que a gente viveu, do ponto que nós começamos até o ponto que nós chegamos hoje, foi uma estrada difícil, uma estrada que não foi fácil, mas que acima de tudo eu agradeço primeiramente a Deus e na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a história da minha vida, ela começa depois de vários turbulhões na minha infância, que eu não vou contar toda ela, mas um pedaço. A parte mais importante é como aconteceu a parte empresarial, que é o que vai impactar você que é empresário, que vai ver esse vídeo aí, que é cristão, é empresário. Eu nunca pensei que eu ia ser empresário, né? Eu sempre tive um sonho de ser um cara bem sucedido, ser uma pessoa com recursos, só que a vida ela sempre foi difícil para mim. Eu vim de um lar onde o meu pai, ele tinha 3 formações acadêmicas, ele era formado em administração, direito e economia, então ele tinha 3 faculdades, e ele é um cara uma educação à moda antiga, rígida, uma educação onde era baseado no castigo, na base da surra, realmente. Eu apanhei bastante do meu pai, e aquela educação que quem já viveu sabe como é que funciona, né? Só que eu só vou falar um pedacinho aqui para vocês. Então, tive essa infância turbulenta, difícil, e que desde quando eu me conheço por gente, jogavam na minha cabeça que eu não ia conseguir, que eu não ia ser nada. Pessoas próximas a mim, pessoas que eu amo até hoje e que já não fazem parte, que Deus já levou, jogavam na minha cabeça, jogavam pensamentos, jogavam palavras que eu não ia conseguir nada na vida, que eu não ia ser nada. Então eu me criei eu ouvindo isso. E por outro lado, tinha uma outra pessoa, que era minha mãe, que falava que eu ia ser alguém na vida e que eu tinha talentos, que eu tinha capacidade e que eu ia conseguir com a força de Deus. Então eu me cresci nesse ambiente, um ambiente dividido entre as palavras de derrota e as palavras de vitória. Mas o que marcou a minha vida foi no ano de 2002 para 2003, quando eu conheci a minha atual esposa, Rose. Eu estava vivendo o meu pior momento da minha vida. Eu estava falido, quebrado, morando em uma pensão com a minha mãe. Essa pensão era na rua Inácio Lustosa, próximo ali ao Shopping Miller. Eu morava num quartinho e trabalhava de garçom, fazia alguns bicos de segurança em eventos e baladas, e também trabalhava de garçom em uma churrascaria. Ganhava muito pouco, trabalhava bastante, e eu morava com a minha mãe. E na época minha mãe, por um trauma que ela teve, por um casamento que não foi bom para ela era alcoólatra, então ela tinha problema de alcoolismo, eu tinha que cuidar da minha mãe para ela não ficar bebendo na rua. Então olha só como é que era a minha vida. Além de cuidar de mim, eu tinha que cuidar da minha mãe, que era alcoólatra, então eu tinha que estar cuidando dela para não beber. E eu morava ali na rua Inácio Lustosa, próximo ao Shopping Miller. Foi onde eu conheci minha esposa Rose, e a Rose era minha vizinha, e na época eu treinava boxe, e essa foi uma parte da minha vida que ninguém sabe. Eu também fui campeão paranaense de boxe 2 vezes, lutei várias lutas, e quem descobriu meu talento foi o mestre Rubens San Perruchon, hoje deve estar com quase 90 anos de idade. Quero mandar um abraço para ele, a minha consideração por ele, que ele me ajudou bastante no início da minha vida. Tenho o maior apreço por ele e por sua esposa, Ruth. Então eu treinava boxe, trabalhava de garçom na churrascaria, conheci a minha esposa Rose, e a gente namorou, e a gente decidiu ter uma vida em comum. Quando ela veio morar comigo, com todo o respeito que eu vou falar aqui agora, eu não tinha um gato para puxar no rabo, né? Não tinha condição para nada. E daí, trabalhando de garçom, de tal, e fazendo vários bicos ali, eu tive que parar com o boxe, porque eu não tinha tempo mais de treinar. E eu também fui fazer uma luta em São Paulo, tive uma lesão no meu rim. E essa lesão, um dos médicos nefrologistas falou que eu deveria parar porque estava complicado ali. Então eu tive que parar de lutar. Eu tinha uma carreira promissora no esporte, mas tive que parar. E eu tive que fazer o quê? Eu tive que trabalhar, eu tive que continuar a vida. E trabalhando de segurança, trabalhando de barman, de garçom, e a vida tocando. Só que, nesse meio tempo, toda gente que trabalha na noite, a grande maioria das pessoas, elas acabam se envolvendo, ou com bebidas, ou com drogas. E eu me apresentava a cocaína, então eu comecei a cheirar a cocaína. No começo eu comecei a cheirar para ficar acordado, para poder trabalhar. Então eu trabalhava em 3 empregos. Depois eu já não conseguia ficar mais longe dela, então ela já fazia parte da minha vida. Nisso, eu cheirava escondido, e aquele vazio dentro do meu coração, aquela falta que nada preenchia, nada preenchia meu coração, a falta de Deus, na verdade.
Aí foi aonde que eu trabalhando de segurança, a minha esposa alugou uma casa lá na borda do campo. E esta casa era uma casa muito pequena, bem humilde, nós não tínhamos uma cama para dormir, nós não tínhamos uma televisão para assistir, nós não tínhamos um sofá para sentar, nós não tínhamos uma mesa para fazer as alimentações, nem para sentar e almoçar. Enfim, nós só tínhamos um colchão, uma geladeira, uma pia, um tanquinho de lavar roupa, era o que a gente tinha de móveis. E eu fui me revoltando com toda essa situação, porque eu já não aguentava mais viver uma vida de pobreza, de escassez, de miséria. Foi aonde que eu decidi ir para a igreja. Eu cheguei na Igreja Universal, quero falar o nome aqui, mas foi a igreja que estava aberta no momento. Eu fui para a igreja e num dia de culto lá, eu dobrei o meu joelho e eu comecei a clamar a Deus e a chorar, porque eu já não aguentava mais aquela vida. Aquela vida de pobreza, de miséria, de droga, enfim, eu não aguentava mais. E a situação era tão difícil que eu me lembro que a minha esposa trabalhava de chefe de cozinha em uma churrascaria do Mauro Singer, que é o dono da rede de churrascaria napolitana, hoje é Fogo Forte. Meu abraço pro Mauro aí, que é meu amigo. E ele deu ali emprego para minha esposa, e ela, pelo trabalho dela, ela cresceu dentro da empresa e se tornou até chefe de cozinha lá. Eu me lembro que ela pegava ali o que sobrava de carne nos espetos, risoto, e levava para nós comer. Então a gente comia o que sobrava da mesa dos outros. As sobras que as pessoas não comiam no prato, ela separava, colocava ali num recipiente e trazia para a gente comer. Por muitos anos eu comi sobra dos pratos das pessoas. E eu não tenho vergonha de dizer isso, porque isso foi um processo de Deus na minha vida. Isso é uma coisa que, quando eu lembro, me machuca muito, mas é um processo que eu tive que passar para dar o devido valor para aquilo que Deus me deu hoje. Então ela fazia lá, pegava as sobras, né, dos pratos, colocava num recipiente e ali trazia para a gente se alimentar. E daí eu me lembro que na época eu fui para a igreja e afundado na droga e tal, e as portas fechadas para mim, e eu falei, Deus, eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma resposta. E eu orei a Deus e Deus ele me respondeu. Ali começou a mudança da minha vida. E eu me lembro que eu trabalhava no Baila Comigo como segurança, e um dos proprietários do Baila Comigo, chamado Paulinho Lima, que eu quero colocar aqui nesse testemunho aqui, ele sempre falou para mim assim que eu era um profissional acima da média, um cara dedicado e que eu tinha capacidade de ter minha própria empresa. Então ele jogou uma semente dentro do meu coração e essa semente germinou. Foi aonde que eu abri a primeira empresa de segurança chamada Objetivo, mas isso foi bem depois. Eu estou narrando aqui os fatos para a gente tentar otimizar o tempo. E eu me lembro que quando eu cheguei na igreja, ali na Igreja Universal, era bem na época do mês de outubro, e no mês de setembro, em outubro, dia 7 de outubro, era o aniversário do meu filho, do João Vitor, ele ia fazer 3 anos de idade. E eu estava triste porque eu não ia ter dinheiro nem condição de comprar um bolo. Eu não ia ter condição de poder fazer a festa do meu filho. Então, para um pai, você não ter condição de dar um bolo pro teu filho é algo assim que aquilo te bate, te machuca mais ainda por dentro, né? Entre outras coisas também que aconteceu, como um dia também ele me pediu, ele vendo uma criança comer um danoninho assim próximo dele, ele esticou a mão, pediu para mim um danoninho e eu não tinha dinheiro para comprar um danoninho. E eu tive que chorar quieto ali, porque eu não tinha dinheiro para comprar um iogurte pro meu filho. Então todas essas situações eu vivi para chegar até onde eu cheguei. E daí eu orei a Deus e falei, Deus, vai ser o aniversário do meu filho e eu não tenho dinheiro para fazer uma festa para ele. Me ajuda. Do que eu acabei de orar, à tarde, mais ou menos, ali umas 4, 5 horas da tarde, me lembro que tocou meu telefone. Era o Dr. Kadri Massuda, o dono da Clinipan. Para quem não sabe, o Dr. Kadri, ele era o antigo dono da rede Clinipan, um plano de saúde que tinha aqui em Curitiba. E eu atendi ele algumas vezes ali num restaurante que ele tinha, chamado Alberto Massuda, que era um restaurante de comida internacional. E eu fazia alguns bicos de segurança para ele. Um dia ele me ligou e falou, oi Michael, tudo bem? Eu preciso de alguém que faça a segurança de um patrimônio que eu tenho na Mateus Leme, que hoje esse patrimônio é o Hotel Onyx, é o Hospital Onyx, que é um prédio abandonado de 9 andares lá, isso no ano de 2004, 2005 ali. E daí ele falou, você consegue fazer a segurança para mim? Eu falei, consigo. Então daí eu fui fazer a segurança. Ele pediu segurança 24 horas, e eu me lembro na época eu fechei essa segurança por R$ 4.000 para me fazer a parte do dia, e o outro cara fazia a parte da noite. Eu me lembro que nesse lugar não tinha banheiro, ele não tinha água, então, cara, você ficava 12 horas sem usar banheiro, sem tomar água, então, mano, foi muito difícil ali.
E só que foi o que Deus colocou para mim, é a oportunidade que Deus tinha dado para mim. E eu tinha pedido para Deus que eu queria uma condição para dar um aniversário decente pro meu filho. Daí eu me lembro que eu paguei para um cara fazer, ganhei um pouco em cima do cara e o resto do dinheiro ficou para mim. E aí deu certo. No dia 1º de outubro, eu terminei ali o trabalho, ficou 30 dias ali, e daí eu fui receber. Cheguei para receber, uma burocracia tremenda para receber o valor, porque a mulher falou que eu tinha que dar nota fiscal e eu não tinha empresa aberta. E daí eu me lembro que eu liguei pro doutor Cadre e falei: doutor, trabalhei 30 dias, agora não vou receber, então. A mulher tá me pedindo nota fiscal, o senhor falou que era fazer uma segurança pro senhor, não era de uma empresa. Não, deixa que eu vou liberar. Depois de muito custo, a mulher liberou o dinheiro para mim. Eu me lembro que eu saí dali correndo, fui pro Mufato, junto com a Rosa, minha esposa, e eu comprei lá um bolo, um salgadinho. Cara, eu consegui fazer a festa do meu filho. Isso é, cara, é chocante quando eu lembro, porque a vida da gente é feita de desafios e a gente tem que passar por eles, né? É o processo de Deus. E ali eu vi que Deus respondeu a minha oração. Eu falei: não, agora já era, agora eu já sei o caminho, né? E aí foi o início da história. Aí eu comecei a levar segurança para Cerberus. O Anderson da Cerberus me ajudou bastante, e o Russi, que é o dono, o seu Rodrigo, me ajudaram, que eu levava segurança para eles, para fazer o Atlético Paranaense, entre outros eventos. E daí começou a abrir frentes de trabalho para mim, entre casas noturnas, essas coisas, ao ponto que eu precisava já alugar uma sala, né? Eu já estava já com praticamente quase 10 casas noturnas ali, girando quase 70 seguranças trabalhando para mim. Isso num espaço de 6 meses, tá, meu amigo? E daí eu me lembro que eu encontrei com o Fábio no centro de Curitiba e eu falei: Fábio, eu preciso de um imóvel para alugar. Ele falou: Michael, eu conheço o teu imóvel onde eu moro. E o nome do dono do imóvel era Dante. Só que o cara é sistemático, cara. Se ele olhar para você e ver que não dá, ele não vai alugar para você. O homem é bem criterioso e chato e tal. Daí eu me lembro que um dia antes, eu fui na igreja aqui na 7 de setembro. Na oportunidade estava comigo Anderson, que é o turco, que é um segurança, que também faz parte dessa história. E ele, falei: Anderson, vamos comigo lá perto da Assembleia Legislativa, eu preciso fazer uma oração lá. Ele: vamos contigo. Então eu me lembro que eu dobrei o joelho naquela praça da Assembleia Legislativa, perto de uma pedra, e eu me lembro que eu clamei a Deus lá, e eu falei para Deus que eu estava no local mais importante do Paraná, que é ali os três poderes, onde decidiam, né? Próximo ali ao Tribunal de Justiça, Palácio do Governo, e a Assembleia Legislativa e a Prefeitura. Legislativo e Judiciário ali tudo junto. E eu dobrei o meu joelho e clamei a Deus sobre uma pedra que tinha ali. Eu fiz uma pedra como se fosse um altar e eu dobrei o meu joelho ali. E eu clamei a Deus, e numa das minhas orações eu falei para Deus que para fazer justiça na minha vida, né? E eu me lembro que daí, no outro dia, eu tinha uma reunião com um cara que era para alugar a sala. Quando eu cheguei para falar com um cara, Deus foi tão bom comigo que ele olhou para mim e falou: olha, rapaz, eu não sei, mas alguma coisa que diz para mim que eu tenho que alugar para você esse imóvel. E daí ele alugou para mim sem fiador. E eu falei: mas eu preciso reformar a sala, eu não tenho dinheiro para dar aluguel adiantado para o senhor. Eu sei que o senhor cobra 2 aluguel adiantado. Eu falei: mas eu vou fazer diferente para você, porque alguma coisa diz que eu tenho que te ajudar. Ele me deu 45 dias para reformar a sala e me deu 30 dias para pagar o primeiro aluguel depois. Então, eu só fui pagar o primeiro aluguel depois de 60 dias. E ali começou o primeiro imóvel que eu peguei para começar a nossa empresa ali. Eu me lembro que na época o primeiro nome era Objetiva, uma empresa de assessoria em segurança. E daí, aí começou daí todo aquele trabalho. E quem me ajudou, quero dizer nomes aqui: Davi, que hoje não fala mais comigo, né? Me ajudou bastante. O primo, Fabiano, que me ajudou muito. O Marquinhos me ajudou bastante também. Entre outros seguranças que depois ao longo eu vou lembrar do nome, que me ajudaram bastante. E que me ajudaram a pintar aqui, a reformar a sala, que eu não tinha mão de obra para fazer isso. Então todo mundo veio aqui, fez um mutirão e acabou me ajudando. Eu me lembro que quando eu comecei, eu tinha 3 tapetes grandes no chão, 2 cadeiras e uma mesa. Era o que eu tinha. Mas dentro do meu coração existia uma certeza, existia uma fé. E ali Deus começou a me honrar. Quando eu me dei por conta, eu já estava com 33 casas noturnas trabalhando simultaneamente. Eu estava gerando em torno de 150 a 140 seguranças trabalhando para mim por final de semana. Então o negócio começou a tomar uma proporção tão grande que Deus realmente colocou as suas mãos poderosas sobre a minha vida.
Só que com o crescimento começou a perseguição de outras empresas. E eu vi que eu precisava melhorar, eu precisava crescer. Então eu abri a Skyline, uma empresa de segurança eletrônica, e trabalhei com a Skyline e de repente em uma oração minha também, Deus usou o Edson Panella, que é um amigo meu, e Deus usou também um outro rapaz que é o Wagner, para falar para mim abrir uma empresa de monitoramento. Então Deus sempre colocou pessoas ali no processo que me ajudavam, me davam umas ideias, e eu, pô, é isso mesmo. E eu comecei o monitoramento. Eu me lembro que eu comecei o monitoramento com uma moto velha, foi difícil comprar essa moto. Eu comprei uma CG que eu paguei na época R$ 2.200, e eu paguei parcelado em 6 vezes essa CG. E foi muito difícil. E então ali começou a história da Skyline, comecei a fazer ronda, fazer monitoramento, tudo muito difícil, tudo muito complicado, mas sempre colocando Deus na frente. E eu fui o primeiro tático da minha empresa, cara, o primeiro cara que fez ronda fui eu. Eu praticamente dormia de farda, fiquei 2 anos e 3 meses dormindo de farda, trabalhando todos os dias. Enfrentei várias coisas, tive vários confrontos, e isso já com os eventos e monitoramento e tal. E daí, naquela oportunidade, eu escutei a voz de Deus, que Deus falou assim, Michael, agora você vai parar com os eventos e você vai fazer ali o monitoramento. Então, parei um pouco com os eventos e comecei a focar no monitoramento. Ali começou a história a alavancar de uma proporção tão grande que... E daí eu vi que eu precisava melhorar. Eu vi que eu tinha o conhecimento estratégico, o conhecimento material, humano, mas não tinha a técnica, não tinha a gestão. Fui estudar 2 formações acadêmicas, em gestão, e daí fui estudar, estudei, e depois que eu tive essa formação, o Senhor Jesus, ele me deu essa condição para mim, eu explodi, daí a minha mente deu aquela abertura de mente. Na época eu já coloquei a Vigicop, amigos, eu tô assim, simplificando bem aí, tá? E aí quando eu coloquei a Vigicop, ali assim eu tomei porrada. Ali não foi fácil, porque dali eu já estava numa proporção grande e tal, e já conhecido, e quando eu coloquei a Vigicop, eu tentei ali fazer desde o início uma empresa sólida, com os pés no chão, e eu vi que eu precisava tirar uma liberação chamada certificação da Polícia Federal. Quando eu fui ver o valor, eu caí para trás, falei, meu Deus, eu não tenho esse dinheiro. Só de patrimônio, na época, tinha que ter R$ 116.000. E carro, uma série de coisas que eles te pedem ali. E eu não tinha todo esse patrimônio. E praticamente em 1 ano, 2 anos, eu consegui o patrimônio. Só que não foi assim tão fácil, eu tive que trabalhar, tô simplificando para vocês entenderem, tá? E daí eu consegui o patrimônio. E mesmo com o patrimônio, eu botava a liberação e negava. Então ficou 10 anos me negando. 10 anos eu tentei tirar o alvará federal, fazia a documentação, chegava em Brasília, passava em Curitiba, chegava em Brasília, negava em Brasília. 10 anos. Eu me lembro que no último ano eu tava assim, acho que foi uma prova da minha vida. Eu orei assim, botei a cabeça no chão e falei, não, o diabo quer que eu desista, eu não vou desistir. Já fazem 10 anos, mas se eu persistir, uma hora ele vai ter que sair. Então, porque está escrito na palavra, Deus falou, né? Resistir o diabo, ele fugirá de volta. Daí, no ano de 2020, eu fui contemplado com a liberação da Polícia Federal, há 5 anos atrás. Então, foi um dos maiores desafios para mim, foi a liberação. Depois que saiu a liberação, a empresa ela deu uma crescida tão grande que a gente expandiu para vários bairros de Curitiba, se tornou uma empresa referência na área tática operacional, onde existem pessoas que copiam nossos modos operantes também. Fiz grandes amizades com grandes empresários, cresceu a parte de monitoramento, cresceu a parte de implantação, enfim, ela cresceu para todos os lados, chegando hoje no grupo Vigicop, Vigilância e Segurança Privada. Então, essa pequena história que eu estou contando para vocês, resumidamente, só aconteceu pela misericórdia de Deus, pela força de Deus na minha vida e por pessoas que Deus colocou na minha vida. Uma das pessoas também que eu quero falar aqui, que me ajudou muito no começo, que me ajudou a pintar aqui, a reformar na sala no começo, quando era objetiva, era o Davi e era o Jean Bernardes. Quero mandar um abraço para os dois, que Deus abençoe vocês, obrigado por me ajudar no começo. E o Fabiano também. Depois, eu quero agradecer também ao Marquinhos, que me emprestava o carro dele, por muitas vezes que eu não tinha carro para andar, e ele me emprestava o carro dele para andar. E também ao Júnior, o Júnior Teta, é o apelido dele, ao Júnior Teta, que ele me emprestou também o carro dele, porque eu não tinha carro, meus funcionários tinham carro e eu não tinha carro para andar. Então eu andei muitas vezes a pé na cidade de Curitiba com a pastinha na mão. Eu saía lá do portão, ia pro centro, do centro para Água Verde, do Água Verde lá para Alto da 15, do Alto da 15 para o centro de novo, do centro lá para Santa Felicidade, e eu fazia esse percurso a pé na madrugada, andando com uma pasta, e naqueles momentos que eu andava a pé na madrugada,
Eu clamava o nome do Senhor Jesus e eu dizia: Deus, vai chegar um dia, sim, que eu vou ter um carro, que eu vou ter moto, que eu vou ter tudo, porque o Senhor é o meu Deus. E aconteceu, no tempo de Deus. E hoje eu tenho motos, tenho carros, tenho tudo que eu preciso para trabalhar. Mas o mais importante, as pessoas elas não crescem sozinhas. A gente depende de pessoas. E a gente não pode ser hipócrita, a gente não pode ser porco, lixo, de precisar de pessoas e depois, quando você estiver bem, não lembrar dessas pessoas. Por isso que eu falei esses nomes aqui, né? Davi, Jean Bernardes, Wagner, Edson Panella, quem mais? Júnior Teta, vamos lá, Anderson Turco, foram pessoas que, desde o início dessa empresa, desse projeto, acreditavam que Deus era na minha vida. Então Deus vai sempre colocar no teu caminho pessoas que vão acreditar em ti. É claro que as que não vão acreditar vão ser a grande maioria, né? Você veja que eu falei 5 nomes, né? Então, em 2 mãos, você vai contar nos dedos aí. Mas Deus ele vai pôr do teu lado pessoas ali para você fazer isso daí. E o mais importante de tudo, essa palavra aqui, ó. Essa palavra aqui é a palavra que mudou a minha vida. É a palavra que mudou a minha história. Então, eu devo a Deus e ao nosso Senhor Jesus Cristo toda a honra e toda a glória pelo meu crescimento, pela minha família, por tudo que eu passei e por tudo que eu tenho. E vale ressaltar também que no meio de todo esse processo, no ano de 2019, os meus rins pararam de funcionar. Eu tive uma doença renal que meus rins pararam, eu tive que ir para a máquina de hemodiálise. Então, de 2019 até agora, 2025, 6 anos, eu faço hemodiálise. Eu sou paciente renal crônico. Eu faço 4 horas de máquina, segunda, quarta e sexta. Eu passei por várias cirurgias, por várias lutas. Eu fiquei doente, eu fiquei de cama, eu fiquei em depressão. Então, eu fui testado de todas as maneiras que você pode imaginar. Eu tinha todos os motivos para desistir. Eu tinha todos os motivos para ficar com raiva de Deus. Eu tinha todos os motivos para jogar fora. Eu tinha todos os motivos para falar assim: me mata, me leva, porque eu não quero mais estar aqui. Mas não. Mesmo no fundo do poço, mesmo na doença, mesmo pesando ali quase 60 quilos, que eu cheguei a esse ponto, magro, mal, peguei polineuropatia grave, não conseguia andar, peguei bacteremia no sangue, 2 Covid, fiquei internado, UTI, quase morri por várias vezes. Mas naquele lugar, eu sabia do caminho, eu clamei a Deus, eu sabia que existia um Deus que é capaz de mudar qualquer situação. Então, hoje eu cheguei onde cheguei, a ser um empresário bem-sucedido, a ser um pai de família respeitado, a ser um empresário respeitado, a ser um gestor respeitado na minha profissão, a ser um homem de Deus e a estar vivo, mesmo portando uma doença renal crônica. Só esse Deus aqui é capaz de fazer isso na tua vida. E agora, eu estou no processo de emagrecimento, vocês viram que eu emagreci bastante, eu estou na academia, cuidando da minha saúde, porque se eu não ganhar o meu rim, porque Deus ele pode todas as coisas, eu vou voltar aqui e vou dar mais um testemunho para vocês da minha cura. Porque o mesmo Deus que cura, o mesmo Deus que salva, e o mesmo Deus que levanta o empresário do fundo do poço, é o Deus que eu sirvo. É o Deus que eu estou falando para vocês agora. Então, todas as vezes que você estiver numa situação difícil, que você não vê saída, que as pessoas te abandonam, que a saúde te deixa, que os amigos te deixam, que até os parentes te largam, que você não tem nada para oferecer para eles, não se esqueça de uma coisa: a única pessoa que não vai te abandonar é Jesus. E a única pessoa que não vai te abandonar é a tua esposa, os teus filhos e a tua família. A tua família que está próxima a você. Então, cuide da tua família, cuide da tua empresa, cuide das tuas coisas. Coloque Deus na frente de tudo. E eu queria agradecer aqui a Deus por chegar até aqui. Pai, obrigado, Deus. Tudo isso só foi possível porque as tuas mãos estão estendidas sobre a minha vida. Que o teu nome seja glorificado. Amém. Obrigado, pessoal. Força e honra.